Então, pessoal, como é que a gente pode ter o lançamento oblíquo, né, aparecendo para a gente no Enem e sendo, né, cobrados para a gente? A gente tem que se lembrar da seguinte coisa: como é que funciona o lançamento oblíquo, né? O lançamento oblíquo é aquele caso onde a gente lança o objeto para cima, mas não na vertical. Você lança ele inclinado. E aí a trajetória que ele faz é uma parábola, certo? E novamente a gente vai ter que pensar, né, como qualquer lançamento que a gente já viu daquele do horizontal e assim por diante, que a gente tem que ter dois movimentos simultâneos. A gente vai ter na horizontal um movimento que é uniforme, a gente não vai ter nenhuma aceleração, e para cima é um movimento que está sempre sofrendo a ação da gravidade. Então como é que a gente vai pensar nesse movimento? A gente vai pensar num lançamento vertical para cima, aonde ele sobe, atinge uma altura máxima e desce. Só que simultaneamente a isso, esse objeto anda para frente. Então ele sobe, anda para frente e desce e anda para frente. São dois movimentos simultâneos. E aí a gente tem que lembrar também do caráter vetorial desse nosso caso, a velocidade. O caráter vetorial da velocidade que pede que a gente faça essa decomposição entre velocidade horizontal e vertical, que a gente chama de V0x e V0y, certo? Isso é muito cobrado e a gente tem que lembrar que o V0x é a componente na horizontal, o V0y componente na vertical, tudo bem? Como é que isso pode vir cobrado, né? Como é que a gente pode usar isso numa questão que o Enem possa perguntar para você? Vamos ver um exemplo. Suponha que Cebolinha, para vencer a distância que o separa da outra margem e livrar-se da Ilha da Mônica, tenha conseguido que sua velocidade de lançamento, de valor 10 metros por segundo, fizesse com a horizontal um ângulo alfa, cujo seno é 0,6 e o cosseno é 0,8. Desprezando a resistência do ar, o intervalo de tempo decorrido entre o instante em que Cebolinha salta e o instante em que ele atinge o alcance máximo do outro lado. O que a gente tem que pensar, né? Ele vai fazer esse lançamento oblíquo e eu quero saber o tempo que demora para que ele chegue até o outro lado. Característica importante, né, desse tipo de questão. Pedir o tempo ou pedir o alcance, são as coisas mais comuns. Quando pede o tempo, qual é o macete que a gente usa para encurtar o nosso problema? A gente sabe que o tempo que esse objeto demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer. Logo, se eu descubro o tempo de subida, é fácil que ao mesmo tempo de descida a gente descobre o tempo inteiro. Só que para isso, ó, o primeiro passo sempre no lançamento oblíquo tem que ser a decomposição do vetor velocidade. Então esse meu V0 vai ser separado em V0x e em V0y, certo? Então, ó, o V0y é o V0 vezes o seno, o módulo da velocidade é 10, como o enunciado fala, assim como o seno é 0,6. Então, na vertical, o Cebolinha tem uma velocidade de 6 metros por segundo. A partir daí, como é que a gente vai prosseguir? Eu vou tentar descobrir o tempo de subida. E aí, depois que eu descobrir o tempo de subida, é o mesmo tempo que ele demora para descer. Vou usar a equação horária da velocidade, o V igual a V0 mais AT, por quê? Porque eu sei que quando ele chega no ponto mais alto, ele para, né? Para de subir, velocidade final zero. Velocidade inicial é o 6 que a gente acabou de calcular, e a aceleração negativa, ó, menos 10 da gravidade, muito importante. Ele está indo contra a gravidade, é um movimento retardado. Então tem que ficar bem atento com relação ao sinal, certo? Vezes o tempo. A gente acha que aqui, ó, ele vai demorar 0,6 segundos para atingir o vértice da minha parábola. 0,6 subindo e também 0,6 descendo, já que o tempo de subida é igual ao de descida. Então o tempo total que eu tenho com Cebolinha para ele sair e chegar do outro lado vai ser 0,6 mais 0,6, ele vai gastar 1,2 segundos, que é a nossa opção D.